Quando estamos em uma consulta médica de rotina, o doutor nos observa o que sentimos, como reagimos e procura saber como vivemos, quais são os nossos hábitos. Também pode nos pedir alguns exames. Depois, com as informações em mãos, faz todo um planejamento para que tenhamos mais qualidade de vida. Na tutoria, assim como numa consulta médica, o que importa são as evidências, os fatos. Através da observação da prática do professor, constrói-se com ele um diagnóstico, ponto de partida para se planejar todo um trabalho. Vamos conhecer melhor dois componentes estratégicos no processo de tutoria: diagnóstico e plano de formação. Na tutoria, o primeiro passo é um bom diagnóstico. O tutor identifica em seu tutorado os pontos fortes e aqueles outros que precisam ser desenvolvidos. Identifica isso ao observar a sala de aula nas áreas de planejamento, avaliação, prática de ensino e gestão de sala de aula. Depois, tutor e tutorado trabalham em dupla, conversam sobre o que foi observado. São momentos de análise, de reflexão. Para se fazer um bom diagnóstico, primeiramente é necessário fazer um apanhado de dados, né? Que possa estar evidenciando as ações futuras. O diagnóstico ele deve ser feito pelos tutores a todo momento, desde o momento em que ele está sentado com o tutorado, em que o tutorado ele responde algumas das perguntas, ele perceber a reação dele, a fisionomia, os olhares, para onde ele está olhando, se a reação do professor ali, se o que o tutor está falando está fazendo sentido para ele. Então, tudo isso é diagnóstico. Ao entrar na sala da professora, o foco da minha observação seria a prática e a gestão dela. A finalidade dessa observação é realmente conhecer a prática da professora como um todo. Bom, Kéter, pensando nesse processo agora, depois da observação que foi feita por mim, eu gostaria de estar pontuando com você aqui alguns pontos que eu achei interessantes na sua aula. Por exemplo, ao acompanhar o seu planejamento, foi possível perceber que ele é alinhado, né? Ele traz aí a exigência dos padrões curriculares, né? Procura seguir na medida do possível que se planeja a cada quinzena e você tenta desenvolver boas estratégias dentro da sala de aula, certo? Então esses foram os pontos que eu achei interessante estar focando com você. Os questionamentos propositivos para fazer um diagnóstico são aqueles em que não deixam uma resposta fechada, do tipo sim, não. A gente tem que tentar buscar perguntas em que eu pergunte, mas por que você me diz isso? Desenvolver a escutativa, ouvir da professora o que ela tem a dizer, para a gente perceber até que ponto ela realmente domina um determinado eixo daqueles que nós tocamos. E também a análise em si, a reflexão sobre aquilo que você viu ou ouviu, né, ou presenciou. O que você entende por gestão? É o meu comportamento em sala de aula, como eu lido com os alunos, o meu domínio em sala de aula. Pensando no planejamento, eu gostaria que você me dissesse rapidamente o que você entende por planejamento. Não, planejamento, o que eu entendo é onde a gente pode alinhar conteúdo com expectativa de aprendizagem, avaliação, de como a gente vai aplicar isso em sala de aula. Quando nós formos desenvolver essas ações, primeiro nós temos que evidenciar, certinho? Depois nós vamos fazer o seguinte, pensar nas ações no antes, no durante e no depois, ok? Então tá bom. Um bom diagnóstico é pautado nas evidências da prática do professor. Por exemplo, sua atuação em sala de aula, sua maneira de se relacionar ou seus estilos de liderança e aprendizagem. O plano de formação precisa focar em áreas prioritárias desse diagnóstico. Vai ser uma referência para a avaliação dos avanços e desafios do trabalho de tutoria. A elaboração de um plano de formação exige escolhas, prazos e combinados entre tutor e tutorado. Para isso, a tutora Sana e a tutorada Kathleen se encontram. A estratégia que eu vou utilizar para
para a elaboração desse plano de formação com a tutorada, primeiramente será um feedback. Eu vou fazer um convite a ela, de nós podermos estar juntas elaborando esse plano, para que ela possa realmente evidenciar ou priorizar aquilo que é importante ela desenvolver durante esse processo de tutoria. Qual desses eixos hoje você, professora Kathleen, acredita que seria prioridade para poder potencializar a sua prática? A prática de ensino. A prática de ensino? Então tá bom. Então o nosso plano ele vai ficar focado nesse item. Depois, em um outro momento, a gente vai pensar nos outros segmentos, ok? Certo. Tudo bem? Sabe por quê? Porque o planejamento, gestão, prática e ensino, eles se contemplam, eles se completam. Ou seja, a gestão, a prática e a avaliação, ele está dentro do planejamento também, tá certo? Você potencializando a sua prática, você vai potencializar cada vez mais a sua forma de planejar as suas aulas, ok? Então, as principais contribuições que essa sessão me trouxe foi eu perceber como que está minha postura em sala de aula. Eu acho que vai melhorar principalmente a questão do objetivo, que foi trabalhado também, da avaliação, que são pontos que precisa ser melhorado e que ela vai me ajudar bastante. Então, eu estou assim, bastante com expectativa boa assim, com relação a esse trabalho. E o último passo para nós, para essa ação aqui? Desenvolver a aula, observar se realmente esse objetivo foi alcançado, se realmente Sim. houve clareza. Então, o que nós podemos fazer aqui? Uma devolutiva? Uma devolutiva, justamente. A avaliação desse plano vai acontecer de acordo com a execução das ações, por meio de visitas periódicas na sala de aula para verificar se a professora realmente ela se apropriou ou não dessa ação, por meio de filmagem, né? Filmar a aula dela, fazermos o feedback junto, fazer um acompanhamento através do planejamento. O plano de formação na tutoria ele é essencial. A partir do primeiro momento que eu tenho com o professor, em que eu faço minimamente um diagnóstico dele, eu já preciso montar meu plano de formação. O que eu vi de ponto de atenção, o que eu espero alcançar e que ações eu pretendo fazer para alcançar esses pontos. Sana já conhece bem Kathleen. Kathleen já conhece bem Sana. Juntas, refletiram sobre o que foi observado. Juntas, fizeram um diagnóstico. Juntas, elaboraram um plano de formação. Tutoria é, acima de tudo, um processo em parceria. Até a próxima!